Vamos lá então, pessoal. Pega aí papel e caneta. Abra a tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler um versículo apenas para nossa meditação. E eu acho e eu julgo, um dos versículos mais importantes desse capítulo 3. Capítulo 3 do Êxodo, versículo 10. Fala, Marcão, Deus abençoe. Capítulo 3 do Êxodo, versículo 10. Vamos ler esse texto. Olha só o que diz. A gente ontem começou a falar a respeito do Moisés, que viu Deus na sarça do deserto. E esse capítulo 3 ele é muito extenso porque ele dá toda a base do ministério do Moisés. Hoje eu quero falar a respeito desse versículo de número 10 do capítulo 3 que diz assim, Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu quero me apegar nessa fala de Deus. Por quê? Moisés ele está tendo uma visão do próprio Deus, lá no deserto. Ele está vendo a sarça. O fogo está ardendo e a sarça não se consome. É um sinal. Deus tem uma proposta. Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel. Deus está disposto a libertar essa gente. Deus ele vai falar a respeito dele mesmo. Eu desci para libertar esse povo. Mas olha que interessante esse detalhe que existe nesse versículo. Deus disse a Moisés, vem agora. E quando a gente lê essa palavra, nós aí temos alguns aprendizados dentro dessa fala de Deus com Moisés. Deus está dizendo para ele assim, eu quero te enviar para fazer algo em meu nome, mas antes você precisa vir aqui e passar tempo comigo. Eu quero te enviar, Moisés, e esse envio vai ser baseado em muitos milagres, vai ser baseado em poder. Eu vou te enviar para trazer o povo da escravidão para a libertação. Mas antes, Moisés, você precisa vir aqui passar um tempo comigo. E eu acho que essa coisa de passar um tempo com Deus talvez está faltando a nós. Nós vivemos em um tempo em que nós estamos tão preocupados com as coisas que nós temos que fazer e que nós iremos fazer e que Deus tem que fazer, que a gente esquece de que antes de ir fazer qualquer coisa para Deus, nós precisamos passar um tempo em Deus. O próprio Cristo, no Evangelho de João, João vai declarar que Cristo estava escondido no seio do Pai. Significa que antes dele sair para fazer a obra de redenção da cruz, ele estava em Deus. E se você quer ter êxito na sua vida cristã, você precisa passar tempo com Deus. Agora, esse vem de Deus, ele vai sempre mexer com a gente. Esse vem de Deus, ele vai sempre retirar coisas da gente. Esse vem de Deus vai mudar a nossa estrutura. Primeira coisa, quando eu olho para esse texto do capítulo 3 e Deus vai dizer a Moisés vem, a primeira coisa que eu percebo é que Moisés parou. Ele precisa parar para observar o que está acontecendo na sarça. E talvez a pergunta para nós nesse dia é: quanto tempo você tem parado para observar Deus, para ouvir Deus? Eu não digo nem falar, porque às vezes a gente está em angústia e entra na presença de Deus disparando um monte de palavras. Mas o Moisés, no capítulo 3, ele diz assim, ele para e ele fala assim, eu vou observar o que está acontecendo. Nós, como cristãos, que queremos mudar a sociedade, que queremos mudar o mundo, que queremos fazer o que for de mudança do lado exterior, antes de qualquer coisa, nós precisamos parar e passar esse tempo com Deus. Mas não é passar esse tempo com Deus para falar dos nossos problemas, para fazer orações que não acabam nunca.
Eu gosto dessa palavra do Moisés. Ele diz assim: eu vou observar. Ele para observar a manifestação de Deus. Depois que ele para, ele muda a direção. Ele diz assim: eu virarei para lá, eu vou virar para lá para ver o que acontece. Você precisa entender uma coisa, que esse vem de Deus, esse chamado de Deus, muitas vezes significa mudança de direção na nossa vida. Muitas vezes, ir em direção a Deus significa mudar a rota. Para ter esse encontro com Deus, você precisa desviar, mudar o caminho, mudar a direção. Moisés falou: eu vou me virar para Ele. Não dá, literalmente, para estar em Deus, olhando para outra direção, pensando em outra direção. O nosso pensamento tem que ser levado cativo ao Senhor Jesus. Moisés Moisés muda a direção. O Senhor fala para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Nós poderíamos falar inúmeras coisas a respeito das sandálias, mas eu quero falar apenas uma. A sandália é um intermediário entre os seus pés e o solo que você pisa. Deus está falando: tira a sandália, Moisés, existe um solo sagrado para você pisar. E quantas vezes nós não estamos fazendo uso dos intermediários para ter uma vida de santidade, uma vida espiritual? A gente está dependendo às vezes do pastor, estamos dependendo às vezes do fulano, do ciclano. A gente vai se reúne no culto e a gente está sempre usando o intermediário para quê? Para culpar a nossa falta de espiritualidade. E talvez hoje a palavra vem de encontro a você e você precisa arrancar de você os intermediários. Você é responsável pela tua vida espiritual. Você é o único responsável. Se hoje você não tem força para orar, se hoje você não tem força para ler a Bíblia, se hoje você não tem força para buscar, é porque você, em algum momento, deixou isso se perder dentro de você. E quando você assume essa responsabilidade, você deixa de estar fraco ou ficar fraco por qualquer coisa. Enquanto você deposita essa responsabilidade no outro, você vai estar sempre pendente, caindo espiritualmente. Assuma a responsabilidade da tua vida espiritual hoje. Arranca os intermediários da tua vida, porque Deus quer que você vá na direção dele. O Moisés, quando ele vai em direção a Deus e Deus fala com ele, ele diz assim: olha, eu não sou ninguém. Eu aprendo que quando a gente se achega a Deus, uma das coisas que acontece que são extraordinárias em nós é perder a percepção de quem nós somos. Sim, ele perdeu aquela percepção de quem ele era no primeiro momento. Por que você perde essa percepção de quem você é? Porque Deus vai te dar uma nova percepção a partir da renovação da sua mente. Você precisa entender que quando você se aproxima de Deus, aquele velho homem, aquela velha mulher já não existe mais. Se você fizer uma autoanálise na tua vida hoje e ainda restar vestígios do velho homem, da velha mulher, significa que você está precisando se aproximar de Deus. Porque quem se achega a Deus perde a percepção de si mesmo. E aí é Deus que te dá uma nova identidade, é Deus que te dá uma nova estrutura. Quando a gente se aproxima de Deus, acontece algo extraordinário em nós. O Salmo 92, versículo 13 vai dizer assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu gosto demais desse versículo, porque o salmista está dizendo: olha, vocês irão florescer nos átrios do nosso Deus. Talvez a ideia que o salmista tenha do tabernáculo, e o tabernáculo tem 3 átrios. E alguns estudiosos gostam de comparar esses 3 átrios com o homem, o ser humano, porque o homem é dotado de corpo, alma e espírito. Assim também são os átrios do Senhor. São 3 átrios e em cada átrio acontece uma coisa diferente. Deus reserva cada átrio para manifestar algo diferente. E eu gosto desse versículo porque eu quero fazer aqui, construir um pensamento, fazer uma analogia desse florescer nos átrios, olhando para mim,
olhando para o ser que eu sou, olhando para a sociedade que eu vivo, olhando para a vida, a gente percebe que quando Deus entra em nossa vida, quando a gente se aproxima de Deus, pelo menos 3 aspectos da nossa vida é tocado, pelo menos 3. Quando Deus entra na tua vida, Ele toca nas suas relações. Deus toca nas tuas relações quando você tem um encontro com Deus. A primeira relação que é tocada é entre você e Deus. Você começa a se relacionar com Deus e essa relação com Deus, ela não está baseada nas tuas necessidades, mas ela está baseada na vontade de Deus. E aí, por isso que Jesus ensina a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando Deus toca nas minhas relações, nas tuas relações, eu começo a me relacionar comigo mesmo de maneira diferente. Porque eu já não sou mais o centro, eu já não sou mais o centro das coisas, eu já não sou mais o centro dos desejos. Então Deus toca na minha relação com Ele e toca na minha relação comigo mesmo. Deus, através do amor dEle, me ensina a me amar. Através da relação que eu tenho com Deus, eu aprendo a me amar. Porque quem aprendeu a amar a Deus, aprende a amar a si próprio. Quem aprendeu a amar a Deus, aprende a valorizar a obra de Cristo na cruz. Então Deus toca nas tuas relações, a tua relação com Ele, a tua relação consigo, com você mesmo e, por fim, a tua relação com o próximo. Quem se aproxima de Deus tem as relações tocadas. Eu já me relaciono com o próximo e da mesma maneira que eu me amo, eu consigo amar o próximo. E tudo aquilo que eu desejo para mim, eu desejo ao próximo. E da mesma maneira que eu oro por mim, eu oro pelo próximo. De maneira que as barreiras da indiferença caem por terra, as barreiras da inveja caem por terra. Sim, as barreiras do ódio caem por terra. Por quê? Você se relaciona com o próximo em amor. Porque você se aproximou de Deus. E tudo aquilo que Deus toca recebe um novo significado. Tudo aquilo que Deus toca recebe uma nova vida, uma nova história. Tudo aquilo que Deus toca começa a fazer um novo sentido. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela nossa vida. Obrigado por cada um que Tu trouxe hoje aqui, ó Deus, para ministrar o coração. Obrigado, Senhor, por esses que estão em casa, esses que estão no carro, esses que estão indo ao trabalho, Senhor, esses que estão dentro do Uber, que estão no ônibus, esses que já estão deitados, Senhor, com fone de ouvido, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas, Senhor. Nós queremos Te agradecer, nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer por mais um dia, por mais uma semana que nós rompemos, ó Deus. Eu sei que alguns de nós enfrentaram grandes desafios e estão com a vida, ó Pai, talvez nesse momento angustiada, sobrecarregada, talvez perderam a esperança por causa das batalhas que enfrentaram, das lutas que vivenciaram. Senhor, mas eu acredito, Pai, que essa oração que fazemos agora diante da Tua presença é uma oração, ó Pai, que chega até a Ti e ela tem propósito de transformação em nós, propósito de mudança em nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que Tu possa visitar agora esse Teu filho, essa Tua filha. Libera sobre ele e sobre ela graça, paz, misericórdia, Senhor. Sim, ó Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, possa, Senhor, mover essa vida agora. Eu abençoo a cada um agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Dá-nos um bom final de semana. Dá-nos um tempo abençoado em família. Dá-nos uma boa noite de sono, um bom dia de trabalho. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Abençoa a nossa nação. Abençoa os políticos, ó Deus, que regem a nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Se inscreva no nosso canal do YouTube, vai lá no Spotify, comece a seguir a gente. Estamos aí em todas as plataformas, disponibilizando conteúdo para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar a sua família. Semana que vem, galera da comunidade,
teremos 2 ajuntamentos, um no sábado e um no domingo, e vamos ceiar a Deus. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilha aí. Bom final de semana para você. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e até segunda-feira estamos aqui de volta.